A igreja celebra no Brasil a festa da Assunção de Nossa Senhora, cuja data própria é 15 de agosto, mas que aqui é transferida para o domingo sucessivo. E tão grande é a solenidade que a igreja prevê uma missa de vigília, na qual se considera já o mistério da Assunção de Maria Santíssima. Ora, todos nós sabemos que na Sagrada Escritura não aparece a cena da Assunção. Nós a conhecemos através da tradição apostólica. Há, desde a antiguidade, não apenas muitos relatos da Assunção de Nossa Senhora, como também lugares em que se comemora a sua dormição, como se diz no Oriente, a sua assunção aos céus. Também, desde a antiguidade, se celebra essa invocação, especialmente a partir dos séculos V e VI, já se percebe em diversos lugares do mundo, em grandes distâncias geográficas, a comemoração da Assunção de Nossa Senhora. De fato, nos primeiros séculos, os cristãos eram muito discretos em relação a diversos mistérios do cristianismo, justamente para não confundi-los com as crenças idolátricas dos pagãos. E por isso, a devoção a Nossa Senhora, em existindo, era muito discreta, e apenas quando a igreja já goza de maior liberdade e também já tinha alcançado uma certa posição, uma certa expansão na sociedade, então isso tudo começa a se tornar mais público, mais efetivo, justamente para que se não confundisse com as crenças dos pagãos a fé da igreja. Por isso a liturgia nos apresenta textos que, de alguma maneira, acenam para o mistério da Assunção de Nossa Senhora. Porque, embora a cena mesma não esteja descrita, de alguma forma, a realidade da Assunção de Maria está presente na Sagrada Escritura de maneira indireta, por assim dizer, aquilo que na teologia nós chamamos de tipologicamente, ou seja, existem algumas figuras que são tipos que nos indicam, por assim dizer, algo do mistério da Assunção. A primeira leitura do livro das Crônicas, do primeiro deles, nos apresenta essa cena do translado da Arca da Aliança. É muito interessante que a Arca da Aliança é uma figura, um tipo da Santíssima Virgem. Isso aparece, sim, no Novo Testamento. Especialmente São Lucas, como veremos no Evangelho de amanhã, e também São João, no Apocalipse, fazem uma referência de Maria como sendo a Arca da Nova Aliança. E as coincidências entre a Santíssima Virgem e a Arca da Aliança são tão grandes que o evangelista, de algum modo, salienta essas coincidências, que não tem como nós dizermos que não são, digamos assim, imagens relacionadas no Novo Testamento. O texto diz que Davi colocou todo Israel em Jerusalém
a fim de transportar a arca do Senhor para o lugar que lhe havia preparado. E ele designou cantores, os filhos de Levi levaram a arca de Deus, e estes cantores entoavam cânticos festivos, acompanhados de instrumentos musicais, harpas, cítaras, símbolos, e a arca de Deus é introduzida no meio da tenda que Davi tinha armado em Jerusalém, sendo oferecidos a Deus sacrifícios, holocaustos em sua presença. Ora, a Arca da Aliança é essa peça central no templo de Jerusalém, no primeiro templo. Antes do templo havia a tenda da reunião, desde os tempos de Moisés. E a arca era um utensílio retangular, no qual estavam contidos 3 elementos. Estava contida a arca, aliás, a vara de Arão, que é uma imagem de Deus Pai. Estava contida a tábua dos mandamentos, que é uma imagem do Espírito Santo. E estava contido o maná, um pouco daquele pão que caía do céu para o alimento dos israelitas, que é uma imagem de Deus Filho, a imagem de Cristo, que diz de si mesmo: eu sou o pão da vida. Ora, essa arca carregava, por assim dizer, a presença de Deus. Segundo a tradição de Israel, a presença de Deus estava entre os querubins que cobriam o propiciatório, né? A Arca da Aliança era feita de madeira, revestida de ouro. Depois ela era coberta por uma tampa chamada de propiciatório, que era de ouro puríssimo, sobre o qual estavam esses 2 querubins, com a face voltadas, uma para o outro. Entre eles não havia nada. Ou seja, nesse vazio, digamos assim, os israelitas acreditavam que estava a presença de Deus. Ali, Deus, por assim dizer, repousava os seus pés. E ali ele se encontrava com Israel. Ninguém entrava nesse recinto chamado de Santo dos Santos. Ninguém. Ele ficava permanentemente vazio, a não ser uma vez por ano, quando o sumo sacerdote ali entrava para apresentar o incenso no dia do perdão. Havia uma cerimônia muito séria, né? Em que o sumo sacerdote imolava holocaustos, depois ele pegava o sangue, passava na ponta da orelha, nos polegares das mãos e dos pés, e completamente nu, com o sininho amarrado no tornozelo, depois de encher o Santo dos Santos de fumaça, ele passava prostrado entre a arca, e quando saía, se paramentava e dizia o nome inefável de Yahvé, para abençoar o povo. Ora, é muito interessante que o relato do Velho Testamento nos diz que esse transporte não foi assim tão tranquilo quanto a liturgia apresenta, que ela meio que, por assim dizer, omite alguns versículos, né? O texto nos diz que Davi foi transportar a arca do lugar em que ela estava para Jerusalém. Mas no meio do caminho aconteceu um incidente e a arca ia cair. Então um homem chamado Obed tocou na arca para segurá-la e caiu fulminado, morto no ato. É muito interessante isso, né? Porque
o que o texto está querendo dizer é que a arca é santíssima, ela só podia ser tocada pelos sacerdotes. Ele não era sacerdote. Então ele ousou tocar na arca, que era santíssima, não podia tocá-la, então ele foi punido exemplarmente com a morte, né? Então Davi fica com medo de levar a arca para Jerusalém e levar para a casa dele, né? Ao lado do palácio, podia acontecer alguma coisa. Então ele deixa a arca 3 meses na casa de um homem, né? Ali no caminho, e depois, quando chega o dia, então acontece essa cerimônia toda, eles levam até Jerusalém, porque percebem que naqueles 3 meses o homem só se encheu de prosperidade, bênçãos, etc, etc. Então eles entendem que a morte do outro foi porque ele ousou tocar e ele não era sacerdote para fazê-lo. Essa é a interpretação que eles dão. Ora, quando nós lemos o relato da Anunciação, logo após o relato, nós vemos essa descrição de São Lucas. Ele diz que Maria subiu apressadamente a uma cidade da Judéia, a região montanhosa, para a casa de Isabel, sua parenta, que era casada com Zacarias, sacerdote do templo. Ou seja, o que nós vemos aqui é um relato do transporte de Maria Santíssima para a casa do sacerdote, para a casa de Zacarias. O texto nos diz que ela escuta a saudação. Nós leremos esse texto amanhã na missa, não quero comentá-lo muito agora, mas termina o Evangelho dizendo que Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Esses 3 meses foram exatamente os 3 meses que a arca permaneceu deixada por Davi na casa daquele outro homem. Ou seja, o que São Lucas está querendo dizer é que ela é a arca da nova aliança. Ela carrega dentro de si o Filho, o próprio Deus encarnado, e, portanto, ela não é simplesmente aquela pela qual ele passa. Não, ela efetivamente é a arca da nova aliança. Ora, assim como a arca da aliança foi transportada para Jerusalém, desde a tenda da reunião, então Maria Santíssima, terminado o curso de sua vida mortal, precisou também ser transportada para os céus. Ela foi levada aos céus em corpo e alma. E aí, a segunda leitura nos explica exatamente isso. São Paulo diz assim: quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão, ou seja, o gancho da morte, é o pecado. A morte utiliza o pecado para nos pegar. E a força do pecado é a lei. Ou seja, isso significa que a relação de Maria Santíssima com o Nosso Senhor não é uma relação qualquer. Ela não é como qualquer um de nós que, crendo em Cristo, é justificado e, por isso, recebe a semente da ressurreição. Ela, por assim dizer, como é a doadora da humanidade de Cristo, ela entregou de um consentimento livre, pelo seu sim, pelo seu faça-se, o seu corpo, o seu ser, para que o Espírito Santo pudesse esculpir a humanidade que nos traria a redenção. A união dela com o Nosso Senhor é única. É única. Os teólogos dizem que é uma
ela é de um nível, a palavra muito forte na teologia, hipostático. A palavra hipóstasis, em grego significa pessoa, e essa palavra a teologia usa para falar o seguinte, que Nosso Senhor é uma pessoa divina que tem duas naturezas, uma divina e outra humana. Só que essas duas naturezas, a divina e a humana, subsistem nessa única pessoa, que é divina. Então, o sujeito da natureza humana é a pessoa divina do Verbo, a segunda pessoa da Trindade. O que significa que, ao doar a humanidade, que foi assumida pela segunda pessoa da Trindade, ela se torna solidária com Deus de um modo único. As relações dela com Ele são de uma dependência total. Não há como, assim, dizer que ela foi simplesmente uma porta pela qual ele entrou, depois pronto. Não. Há uma relação de dependência no sentido de que ela doou a humanidade santíssima dele. Efetivamente. Então, ao vê-la como a arca da nova aliança, portando o Filho dentro de si, ela se torna para nós essa arca santíssima. Ela não pode ser abandonada, largada. Não, ela tem que ser absorvida pela incorruptibilidade, ela tem que ser absorvida pela imortalidade. Ou seja, assim como a humanidade de Cristo não foi corrompida no sepulcro, a humanidade dela, da qual a humanidade dele veio, não podia ser tragada pela corrupção. Então, era conveniente que ela fosse levada para os céus, de um modo que nós não conseguimos explicar exatamente como, mas nós dizemos, terminada a vida terrestre, ela foi absorvida pela imortalidade completamente, todo o seu ser, pela união solidária dela com a humanidade santíssima de Cristo, que é um negócio que é único, que não existe igual, não tem paralelo, né, em relação a quem ela é. Ora, e aí nós chegamos ao Evangelho, que é sempre São Lucas. São Lucas nos diz que enquanto Jesus pregava, uma mulher se levantou da multidão e disse: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. O que ela estava dizendo é o seguinte: naquele ato de louvor dessa mulher, ela estava ainda segundo a mentalidade do Velho Testamento, que a nossa relação com Deus se dá por meio do sangue, da carne, da geração natural. Então ela diz: bem-aventurados o seio que te amamentou e o ventre que te trouxe. E Nosso Senhor diz: não é isso. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. No sentido de dizer que no Novo Testamento o vínculo com Ele se dá não simplesmente pela geração corpórea, não é que nem na velha aliança, em que todos são descendentes de Abraão segundo a carne, mas a segunda fé. Ou seja, é absorver a palavra e colocá-la em prática. Então, alguém pode dizer: será que Nosso Senhor estava aqui como que dizendo que Nossa Senhora, portanto, não era bendita, ou qualquer crente do Novo Testamento é mais bendito do que ela? Será que é isso que ele está querendo dizer? Não, é evidente que não. O que ele está mostrando, na verdade, é que ela é sujeita de uma dupla bem-aventurança. Ou seja, ela é a arca da aliança, tanto porque o seu ventre o trouxe e os seus seios o amamentaram, quanto pelo fato de que, justamente por isso, ninguém guardou a palavra tanto quanto ela. E o próprio São Lucas nos descreve isso lá no capítulo 1 do seu Evangelho, quando coloca
o Magnificat, esse canto na boca de Nossa Senhora, que é um entretecido de versículos do Velho Testamento, para dizer que ela é uma mulher totalmente impregnada da palavra, totalmente cheia da palavra, ou seja, totalmente dominada pela fé sobrenatural. Ninguém creu com ela. A própria Santa Isabel diz para ela: bem-aventurada aquela que creu, aquela que acreditou, o que significa dizer aquela que guardou a palavra e a pôs em prática. Portanto, na festa da Assunção, nós, olhando para Maria Santíssima como a arca da aliança, como o receptáculo da fidelidade de Deus com Israel, com a humanidade, ela é o símbolo da fidelidade de Deus. Deus cumpre as suas promessas até o fim, Ele guarda a sua aliança de geração em geração, Ele cumpre as promessas que fez aos patriarcas através dela, do sim dela. Nós podemos pensar muitas coisas. Em primeiro lugar, todas as promessas do povo de Israel recaem sobre essa menina, porque ela é uma menina, né? Quando ela concebe Nosso Senhor, 14 anos, 15 anos de idade, uma jovenzinha. Todas as promessas que Deus fez ao seu povo recaem sobre ela, e ela é fiel. Quanto Deus se agrada da nossa fidelidade. Mesmo nós que nos consideramos fracos, pequenos, frágeis, quem nós somos humanamente? Nós não somos nada, não somos ninguém. Mas Deus se agrada da fidelidade dos seus pequenos, daqueles que não abandonam o seu compromisso com Ele. Portanto, olhando para ela, nós podemos renovar o propósito, permanecermos fiéis à aliança que Deus fez com o seu povo, com essa aliança nova e eterna de Cristo até o fim, mesmo que o mundo degringole para as piores coisas, mesmo que muitos abandonem a fé, mesmo que nós nos tornemos o restinho de Israel, como ela, que ali era como que o último resíduo, né? Como diz o profeta, né? Residuum revertetur, o último resíduo que regressa, que volta, o pequeno resto que permanece fiel. Por quê? Se nós permanecemos fiéis ao Senhor, a Assunção de Maria Santíssima é um sinal daquela Assunção que acontecerá conosco quando, no dia da ressurreição, nós formos tragados. E a doutrina da Igreja diz que, inclusive, a nossa identidade corpórea permanecerá pela imortalidade, pela eternidade de Deus. Ela já recebeu agora, nós receberemos um dia no fim, quando todas as coisas forem consumadas. Mas, entre o que aconteceu com ela e o que acontecerá conosco, precisa existir a mesma fidelidade ao Deus da aliança, para sempre, sem negociarmos jamais. Porque se formos fiéis nas coisas pequenas, fiéis guardando a verdade de Cristo na nossa alma para sempre, se nós permanecermos fiéis, de certo, nós poderemos escutar do Senhor essa bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que escutam a palavra de Deus e que a põem em prática, bem-aventurança que também ela cumpriu em sua vida, pelo que ela, Santíssima, está nos céus completamente, para dizer com as palavras da Igreja, de corpo e alma, o que significa dizer totalmente de Deus, ela é totalmente de Deus, absolutamente de Deus, absorvida totalmente por Ele. Essa é a nossa meta, que nós possamos ser fiéis até que o Senhor nos chame para junto de si, como a chamou e como de fato ela está.